Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando, vamos trocar uma ideia, né? Vasco e Botafogo, mando do jogo do Vasco, amanhã, 21 horas, São Januário. Acabamos de ter aí, né, aquele empate lá frustrante contra o Coritiba, né, quarta-feira. Mais duas situações iguais a essa aí, gol no finalzinho do jogo, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aquela mesma polêmica volta, né? Deveria ser no Maracanã ou em São Januário? Eu sempre acho que o Vasco, nesses jogos assim grandes, com grandes adversários históricos, ainda mais do Carioca, né? Campeonato Carioca, regional aqui, Maracanã sempre, né? Para o Vasco sempre mostrar a sua força com relação aos demais. Alguém viu lá a arquibancada lotada no Couto Pereira? E aquilo é uma torcida, aquilo vibra, aquilo grita, né? E não fica estática, como muita torcida fica por aí. Qualidade é uma coisa, quantidade é outra. Vasco lá em Curitiba, menor, claro, reduzido, mostrou qualidade, né? Diferentemente aí de outros times que dizem ter quantidade, que dizem ser torcedores realmente, mas não são, são terceirizados, né? Às vezes é o segundo time. Eu conheço aqui uns 5, 6, 7 que falam: não, eu sou Fluminense, não, eu sou Botafogo, não assistem os jogos, não conversam sobre futebol, não assistem na televisão sequer, quanto mais no estádio. Então, o vascaíno, em regra, quando ele fala eu sou Vasco, é diferente, né? Mas vamos tocar o nosso barco aqui, né? São grandes instituições aí. Botafogo, Fluminense, Flamengo, mas o Vasco é diferente, desculpa, né? O vascaíno é diferente. Bom, minha modesta opinião, Maracanã sempre nesses jogos aí, mas São Januário, lotado. Botafogo também comprou a sua carga máxima de ingressos, vai ser um espetáculo legal. Torcidas amigas, clubes amigos não, torcidas amigas, até porque o Textor tá metendo o pau aí no Vasco, né? Como outro dia meteu o Landim e agora o BAP. E o Botafogo, e o Fluminense, o Bittencourt, na época, era um grande desafeto do Vasco, né? Bom, vamos seguir aqui. Então, Vasco e Botafogo. Vasco tem 9 jogos, Botafogo tem 8 jogos, Botafogo tem um jogo a menos. Vasco tem 12 pontos, Botafogo tem 9, 3 pontos a menos. E não passaria o Vasco, né? Porque o Botafogo tem menos 4 de saldo de gols e o Vasco está zerado, né? Então, Botafogo teria que fazer aí 5 gols no Vasco para passar o Vasco. Complicado. O Vasco vai ganhar esse jogo. O Vasco vai ganhar esse jogo. E ontem eu falei que o Vasco oscilou. Fui aqui criticado, né? O Vasco não oscilou, foi culpa do Renato Gaúcho, ou então blá blá blá. Oscilar. O Vasco vinha jogando bem, boas partidas, bons primeiros e segundos tempos, mais segundos do que primeiro, né? Contra o Grêmio, o Vasco jogou no primeiro tempo melhor, né? Mas vai oscilar, vão ter desfalques, os adversários serão melhores que o Vasco, então vai oscilar. Oscilação é nada mais do que isso, você achar que o Vasco vai jogar bem naquele jogo e não vai jogar, por situações. Repito aqui, o adversário é melhor, tá jogando na casa do adversário, desfalques, né? Alguma situação aí que aconteceu como cartão vermelho, como já ocorreu aí, oscilação, tudo vai fazer o Vasco oscilar, para não manter um jogo bom como o Vasco vinha mantendo, né? O Vasco empatou 3 vezes, ganhou 3 vezes e foi derrotado 3 vezes, tudo igual, 9 jogos. O Botafogo perdeu 3, perdeu 5, ganhou 3 e não empatou. Botafogo não empata. Botafogo é o time que não empata. Eu nem vi na tabela, parece que o Botafogo é o único time que ainda não empatou no Brasileirão, né? Isso é bom ou ruim? Mais ou menos. Botafogo ou ganha ou perde, né? Não sabe equalizar, também como o Vasco não soube ano passado. O Vasco foi um time que pouco empatou no ano passado. E os empates, alguns deles importantes, no final, lá para juntar ponto da tabela, faz muita falta mesmo, né? Então, já não tem mais ingressos, sábado 21 horas,
Tem favorito? Acho que não. Mesmo o Botafogo aí, ano passado sofreu, né, o desmanche total daquele time campeão da Libertadores, né, Almada, Luiz Henrique, né, e o Vasco agora conseguiu trazer o Cuiabano aí, que encaixou direitinho, o Gomes está melhorando, o Thiago Mendes não é o 10, mas vem ajudando, nós não temos o 10, né, algo mais parecido é o Rojas, que é um ponta construtor, já falei aqui, e o Nuno, né, é aquele ponta muito escondido na parte esquerda, quando vai para a direita se esconde, não é aquele cara de criação, né? Então, Caldeirão, acho que leve vantagem para o Vasco no Caldeirão. E o Vasco vem jogando aí, vem ganhando do Botafogo no Caldeirão, né? Eu lembro de 2023 com aquele gol do Paulo Henrique, puxou para o meio, estou de canhota, né? 2024, acho que a gente teve problemas com o Botafogo, ou 2025, não vou lembrar agora, o Vasco venceu mais uma vez São Januário, né? Então, ligeira vantagem para o Vasco, porque joga em São Januário. Friso, Vasco, 3 empates, 3 derrotas e 3 vitórias. Botafogo, 3 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, né? Bom, mais uma vez vai apitar o árbitro flamenguista, né? Nem vou dizer o nome desse canalha. Lá atrás, acho que foi 2017, não vou lembrar agora, 2020, não vou lembrar agora, há muito tempo isso aí, uma final, Flamengo e Fluminense. Esse pilantra aí, desse árbitro que vai apitar amanhã, ele comemorou o gol do Flamengo sobre o Fluminense. O Fluminense tinha um zagueiro chamado Henrique, acho que um alto louro, talvez tenha sido empurrado lá, né? Uns disseram que não, outros disseram que não, mas o Flamengo fez um gol nessa situação, nem tinha VAR naquela época, salvo engano, e ele fez assim com a mão, vibrou, né? Vibrou, isso é nítido, né? Só não vê quem não quer ver. E aí, em 2024 lá, permitiu uma porrada na cara do Capasso, na frente dele, no Carioquinha. O Vasco tinha mandado seu time titular para treinar fora, ainda com a 777. E em 2024 também teve um pênalti que não aconteceu, marcado para o Flamengo, né? Mas o emblema dessa história, algo emblemático foi: o Flamengo faz um gol, ele vibra assim, e vai lá no Instagram do cara, flamenguista, né? A gente fala isso aqui direto e os caras não acreditam, né? Eles normalizam isso. Antigamente diziam, vai fazer um boletim de ocorrência, vai chorar na cama que é lugar quente, tal, não sei o quê. Tem mais flamenguistas, tem mais árbitros flamenguistas, tem mais operadores de VAR flamenguistas. Não tem jeito, isso aí vai acontecer, né? Vai acontecer. E a gente não tem um presidente com pulso firme, né? Já falei aqui do que eu achava de Eurico Miranda, dos problemas que eu tinha analisando o Eurico Miranda, mas não deixava quieto não, ia lá, batia de frente. O Pedrinho deixou passar aí, né? É muito quieto aí. O BAP disse que o Vasco vendeu o jogo pro Palmeiras, o Landim falou, né? Não houve reclamação da expulsão ano passado lá do Léo Jardim, dizendo que era cera contra o Inter, e muitas outras coisas que o Pedrinho não reclama, né? Foi reclamar agora contra o Cruzeiro, foi denunciado, que maravilha, tem que ser mais assim. Mais denúncias contra o Pedrinho, porque ele tem de reclamar, né? São coisas diferentes aqui, tem de reclamar mesmo, né? Bom, o Vasco vai ter a volta aí do Cuiabano e do Gomes. Eu falei, o Vasco oscilou também por ausências do Gomes e do Cuiabano. Duas peças importantíssimas que enfraqueceram o lado esquerdo do Vasco. E vai também ter aí a volta do Spinelli, é um bom banco, e o Puma também é um bom banco. Então esses 4 jogadores que não ficaram à disposição, e o Brenner não é o cara do Vasco, pelo amor de Deus, o Marino ainda está naquela fase, se vai mostrar alguma coisa e tal, botou uma bola na trave, ciscou lá, botou para cima, tal, vamos aguardar isso aí, vamos aguardar uma possível melhora do Marino, né? Mas Cuiabano, Gomes, Spinelli e Puma é um bom handicap para o Vasco aí, 2 voltando como titulares, o lado esquerdo, tanto no ataque quanto na defesa, fez o Vasco oscilar aí, e eu já dei meu ponto de vista sobre o que eu acho de oscilação, né? Bom, falha do Léo Jardim no gol, deveria sair, vem vários memes, né? Léo Jardim sai do gol, tal, não sei o quê. Ali é complicado, aquela jogada é complicada, muita gente em cima ali e tal, mas sem entrar no mérito, né? Sem entrar no mérito, e fazendo justiça aqui ao que eu venho falando, porra,
Você chegar a essa altura do campeonato, desde 2023, 2024, 2025, 2026, né? Vendo o Léo Jardim ser um excelente goleiro, salvar o Vasco, colocar o Vasco em finais aí, Copa do Brasil e tal, agora crucificar ele por esse lance, não tem condição. A torcida começou a querer crucificá-lo quando o Diniz obrigava ele a sair com o pé. Agora, o Renato Gaúcho, na própria coletiva anterior agora, contra o Coritiba, disse, olha, o meu time não sai jogando lá de trás. Ordens minhas, tô até mandando bicar para brigar por essa bola quebrada lá na frente. Perfeito, né? É colocar o Léo Jardim e os zagueiros para errarem mais. Aquela saída desgraçada do Diniz é uma constatação de uma psicopatia, né? O cara insistir com aquilo, e ele falava nas coletivas, não, eu vou insistir, é isso que eu entendo de futebol e tal, ou ele se refaz, ou vai ficar na merda, no ostracismo, porque não temos jogadores para isso, para sair como ele quer jogando, né? Bom, e para fechar aqui o assunto do Léo Jardim, não merece esse escárnio como vem recebendo aí nas redes sociais, né? Muitos criadores de conteúdo, aqui no YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram e Facebook, fazem memes, né? Porque dá like, engajamento. Eu não faço essa palhaçada. Detesto quem faz meme sacaneando o Vasco. Não é fazer react contra o Vasco e tal. Eu não gosto disso, né? Vasco ainda não faz isso para ganhar like. Ou você é Vasco ou você não é Vasco, né? Bom, vamos seguir aqui. Nuno vezes Rojas. O que você acha aí? Já falei no começo do vídeo. Rojas é algo mais parecido com um 10. Era ponta construtor. Ontem alguém comentou aqui no meu canal que era um jogador normal, um segundo volante. Não, nunca foi um segundo volante. E nem joga como segundo volante, né? Joga mais ali como ponta construindo. E é um cara que tem características mais parecidas com um 10. Tem um bom passe, uma boa assistência, um bom drible. Não sei o que o Renato Gaúcho acha aí do Rojas, né? Mas já falei, o ego do Renato Gaúcho é altíssimo, ninguém pode aparecer mais do que ele. Já falei aqui, né? Teve confusões aí com outros jogadores e tal, né? Então vamos seguir aqui, aguardar quando que o Renato Gaúcho vai colocar o Rojas para jogar, né? Para tentar criar nesse time. Não é o 10 meio de ligação clássico, né? Longe disso, né? E o Cauã também, né? Mais uma vez, o Hugo Moura é cogitado para ser titular contra o Botafogo. E mais uma vez ele tentou sair jogando contra o Coritiba, se achando o Baresi, se achando o Mauro Galvão, o Ricardo Rocha, e não é por aí, né? Meu Deus do céu. Bom, outras vezes o Vasco deu mole em finais de jogos, né? Foi assim contra o Coritiba, foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra a Chapecoense. 6 pontos que o Vasco perdeu no finalzinho dos jogos. Agora contra o Coritiba, o Renato deixou o Vasco ser engolido, sem arrumar uma estratégia para ter um contra-ataque, né? O Cruzeiro, fomos tungados lá, já expliquei inclusive, a diferença entre 10 minutos de acréscimo e 5 minutos de acréscimo, né? Além de haver uma tunga lá, e a questão da Chapecoense também, né? Aquele empate frustrante também em São Januário, acho que foi em São Januário, salvo engano, Cruzeiro fora e Coritiba fora, né? Bom, mudando aqui de assunto, toda vez que eu vejo alguém falar bem do Gabriel Peck, do Marlon Gomes, dá uma raiva dos youtubers, né? Dos torcedores que criticaram o Gabriel Peck aqui. Abro um link sempre para dizer que o Gabriel Peck foi obrigado a bloquear o Atenção Vascaínos, a bloquear o Emerson, perdão, Emerson não, a bloquear o Flávio Dias, a bloquear o Jean Faísca, porque criticaram demais o garoto, né? E o Marlon Gomes está aí, não entendem nada de futebol, esses dois caras que eu falei aí, Jean Faísca e Flávio Dias, massacraram o Gabriel Peck, massacraram o Marlon Gomes, e a gente vê aí, né, críticas veementes. E não esqueçam também, né, de youtubers famosos aí, não vou dizer o nome desses canais para não dar cacife para esses caras, né, destruindo o Cria, o Raio, destruindo aí outros jogadores, né?
Agora deu o Andrei Santos, né? Destruíram esse cara aí, não, tem que vender, não vale quanto pesa e tal. E esses caras estão aí performando, né? E o Vasco jamais achou dois pontas que recompusessem por dentro, como o Peck e o Marlon Gomes. Para quem acompanha futebol, vê tática, né? Não tem. Jogava no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-4-2, né? Então estamos aí à mercê de outros jogadores que não os crias do Vasco, que foram massacrados aí por tantos canais de YouTube, né? Inclusive pelas organizadas que foram lá, quando ele tinha 17 anos incompletos, botar o dedo na cara do Ryan e dizer: você é moleque, você não corre e tal, não sei o quê, né? Bom, vou ficar por aqui. Sexta-feira Santa, vou comer peixe agora, Deus quiser. Não posso comer camarão, infelizmente. Ele não gosta de mim, o camarão, não gosta de mim. Tenho reação. Paciência, meus filhos comem camarão, esposa também, que comam à vontade por mim, né? Bom, se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos. Quando forem ao ar, você pode hypar 3 vídeos do Vasco Análise. Como é que eu faço, Marcelo? Apareceu o vídeo na tua telinha aí, você clica, não clica nos comentários, no espaço dos comentários, arrasta para o lado, vai aparecer um botão de hypar, você clica, depois vai aparecer um outro botão de hypar para confirmar em azul, você clica e está hypado aí este vídeo e mais 2 aí do Vasco Análise, né? Ajuda bastante, a autoridade, dá credenciamento aí, né? Visibilidade, traz inscritos, né? E é importante, aqui no meu canal é qualidade e não quantidade, né? E muita gente aí comenta pelo título, né? Eu sei quem comenta pelo título, né? Nesses quase aí 2 anos e meio, não, já tem 2 anos e meio de canal, estamos caminhando para o 3º ano, né? Já tem 2 anos e meio de canal. A gente sabe quem comenta pelo título, quem é a galinha de outro youtuber. Tem muitos galinhas que vêm aqui de youtubers, né? Galinha é aquele boçalzinho que não vê o vídeo, comenta pelo título e quer ajudar o seu youtuber de estimação. Tem um monte de galinha aí, né? Eu não vou dar pala para esses caras, né? Quero que se lixem tanto galinha quanto os youtubers que eles defendem, né? Já falei, não quero defensor algum, não quero ninguém me defendendo, eu me defendo sozinho, não tem problema, né? Porra, a argumentação aqui não falha, né? A argumentação aqui não falha mais. Não ameaço ninguém não, dizendo que eu vou tá junto de gente grandona e tal, não sei o quê, nada disso, né? Nem sou de violência, sou advogado. O advogado trabalha com a palavra, qualquer coisa chama a polícia, xilindró, né? Notícia aqui, crime, inquérito, né? Prisão em flagrante. Eu trabalho com isso aí, né? Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer assistir meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, vai dar Vasco amanhã, mais uma vez, vamos voltar a não oscilar, já expliquei aqui. Fiquem com Deus, Semana Santa, Jesus Cristo, a sua religião, qualquer que for, paz no coração, faça o bem, seja uma pessoa melhor, né? Não seja um vascaíno odioso, que tem raiva do Vasco, que torce contra o Vasco, e se o Vasco ganhar de 6-1, ele vai dizer, pô, mas levamos um gol, né? Levamos um gol, porra, 6-1, e não pode. Uma coisa é você ser Vasco e criticar, como eu critico, com fundamento, pontos, não criticar a pessoa física e não criticar por criticar, né? Eu não tenho candidato, nunca tive, não sou Pedrinho, não sou Leven, já falei aqui, inclusive já falei outras vezes que o Leven já me congratulou no meu Instagram pessoal por ter fundamento, por ter cultura e inteligência para falar de tópicos importantes, né? Sem cometer leviandades, como muitos aí cometem, né? Leviandades, né? Lá atrás eu lembro, mostra o contrato aí da 777, eu falava, não pode mostrar o contrato, se mostrar vai ter multa contratual, a gente vai pagar indenização à toa, tá tudo certinho aí, né? O Vasco não tem recuperação judicial e tal,
está em recuperação judicial, assim que protocolizou lá o requerimento, já é uma recuperação judicial, não está homologada, mas já está adstrita às formalidades de uma recuperação judicial, muita coisa, né, que os caras não sabem, 777, SAF, né, muita coisa aí, que a gente vem colocando aqui, parte jurídica para os inscritos, e até mesmo aí defenestrando o professor Zé Humberto, que colocou na capa há 2 dias, dizendo que o Flamengo pode atrapalhar a compra do Vasco. Não pode, professor. Ninguém pode atrapalhar a compra e venda do Vasco. O que pode atrapalhar é a manutenção do Vasco, registrado na FIFA e na CBF, e a inscrição dele nos próximos campeonatos ou torneios, se não houver adaptação, né, a vinculação do Vasco às regras e uma possível denotação, que é real, conotação é figurado, de ferimento ao fair play. Aí tudo bem, né? Até disse, olha, talvez se houver essa compra e venda aí, que não é compra e venda, já falei que é doação com encargo, né? Do Lamar, que é com o Vasco, ele está aguardando aí um ok da reguladora, da CBF, porque não adianta comprar o Vasco e não conseguir jogar, por suposto ferimento ao fair play, né? E isso poderia cair na justiça comum, né? Os clubes aí, e outra coisa, as reguladoras têm que ouvir os clubes e tal, diz aí o Zé Humberto, professor, especialista de direito empresarial, né? Fala de Vasco, mas tem que estudar mais Vasco, né, professor? Não pode. A reguladora não tem que ouvir ninguém, ela pode ser provocada, a CBF também, ela vai analisar, não é ouvir, é provocamento, perdão, é provocação. Olha, com a provocação tal, eu vou agir, mas não ouvir quem quer que seja, em hipótese alguma. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.